Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho Naval. E se você puder e quiser, obviamente, já deixa o seu like aqui no início do vídeo, porque o seu like ajuda muito a gente aqui. E se porventura aparecer alguma propaganda, se você puder assistir aí uns 15 segundinhos também, já vai ajudar bastante a gente, tá bom? Se inscreva no canal se você gostar do conteúdo, não esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações de novidades que aparecerem por aqui. Então no vídeo de hoje eu trouxe 3 pecinhas utilitárias para o Dia das Mães, são peças um pouquinho diferentes do que vocês estão acostumados a ver aqui de feltro, são pecinhas em tecido. E eu pensei em fazer dessa forma para que fossem pecinhas úteis, né? Já que a gente está pensando em lembrancinha, Dia das Mães, então eu trouxe peças bem fáceis de fazer, são todas feitas à mão, mas se você tiver máquina de costura, você também vai conseguir fazer. Gente, essas peças específicas não vão ter arquivos de molde aqui na descrição, porque são peças que eu fiz medindo aqui com a régua. Então eu vou deixar todas as medidas certinhas aqui para vocês e vocês podem aí ajustar para o tamanho que vocês precisarem. Combinado? Então só para não perder o hábito, chega de papear, bora feltrar. Hoje não vai ser feltro, mas vamos manter a nossa frase aí e eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula, tá bom? Então, vamos embora! Então vamos começar a nossa peça fazendo um risco aí no avesso do tecido que vocês escolheram. Todas as medidas vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então depois que eu fiz o risco e deixei ali uma margem de costura, eu recortei a outra parte do tecido do mesmo tamanho e recortei também um feltro que vai fazer o enchimento dessa peça. Na parte menor de tecido, que vai ser o bolsinho, eu fiz exatamente o mesmo processo, porém eu não coloquei o feltro aqui de enchimento. Então peguei uma das partes, fiz o risco, deixei a margem de costura e recortei. Então aqui, ó, eu usei para chegar a esse tamanho as peças que eu gostaria de colocar dentro da bolsinha. Aí vocês podem colocar o absorvente, como eu coloquei aí os batons, uma maquiagem, o que vocês quiserem para fazer a medida, tá bom? Gente, é muito importante que vocês recortem a margem de costura igual em todas as peças que você riscou, tá bom? Para que na hora de encaixar fique tudo certinho. Então aqui agora vamos fazer a junção desse bolsinho dos dois tecidos. Aqui eu vou usar a cola pano, essa que é resistente à água, definitiva, mas vocês podem fazer uma costurinha se vocês preferirem. Então, para saber certinho aonde eu vou aplicar a cola, eu vou fazer um vinco ali em cima do risco, no comprimento do bolso, e vou vincar com a mão mesmo. E aí, do lado direito do tecido, eu vou aplicar a cola. Tomem cuidado, gente, que essa cola, ela mancha, tá? A tábua de corte. Se vocês não quiserem que manche, protejam a tábua de vocês. E aí, eu vou juntar a outra parte do tecido, direito com direito. Depois que a colinha secar, vocês podem virar aqui o tecido normalmente, que ele vai ficar imitando uma costurinha bem direitinho. E, gente, eu esqueci de falar, eu uso a caneta fantasminha, tá bom? Para fazer esses riscos nas peças, para não correr o risco de manchar. Então, gente, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui só a importância de fazer a margem de costura igual, ó, tá vendo? A peça vai encaixar certinha. A minha aqui, se eu não me engano, eu cortei tudo com 1 centímetro, tá bom? Mas você pode cortar o tamanho que você precisar aí. E para a bolsinha ficar mais bonitinha, eu fiz uma divisória nesse bolso, tá bom? Então, eu encaixei ali o absorvente a partir do risco que eu fiz naquele tecidinho de baixo, para saber ali a distância. Ficou aproximadamente com 13 centímetros de um lado e 7 do outro, considerando a minha margem de costura, tá bom? Vamos começar a montagem. Então, eu vou juntar o direito do tecidinho verde do bolso com o direito do tecidinho verde maior. Vou deixar tudo bem certinho, eu vou colocar aqui uns alfinetinhos para que não saiam do lugar. E vou fazer essa costurinha de divisão ali do bolsinho, tá bom? Eu trabalho com a linha de costura comum mesmo, eu gosto de trabalhar com ela dupla na agulha e com essa argolinha aqui no final, porque facilita bastante o meu trabalho. Então aqui é a linha de costura normal, pessoal.
Como eu quero a costura aparente, eu estou usando a linha verde em cima do tecido rosa, mas você pode usar a linha na cor do tecido aí para ficar disfarçado, se você preferir. Então aqui para fazer essa costurinha, eu vou usar o pontinho atrás, tá bom? Esse pontinho, ele equivale ao ponto reto na máquina aí, se você for fazer. Eu já ensinei a fazer esse pontinho aqui no canal, mas nos próximos dias eu vou colocar um outro vídeo mais atualizado para vocês, tá bom? E aqui vamos seguindo com pontinho até chegar à parte de baixo da peça. Olhem só como a costura fica bem bonitinha, é só fazer com calma. Então aqui meu último ponto foi feito ali exatamente em cima do risco que eu fiz, né, da minha peça. E eu vou dar mais um pontinho em cima desse mesmo último ponto, que é para travar essa linha. E aí na parte de trás eu vou dar aqui uns 3 pontinhos de arremate e vou cortar a minha linha. E agora vamos juntar as outras partes. Então aqui meu tecido rosa, eu vou juntar direito com direito, onde eu costurei ali o bolsinho, e o feltro por cima. E aí eu viro a minha peça, acerto tudo bem bonitinho, acho o meio ali de onde eu fiz o risco, faço a marcação com a caneta fantasminha e vamos colocar o elástico, porque eu vou usar um botãozinho para fechar essa peça. Então aqui meu elástico com aproximadamente aí uns 11 centímetros. Vou dobrar ao meio e vou encaixar ali na parte de dentro entre os dois tecidos, tá bom? Depois nós vamos alfinetar bem essa peça para que fique tudo certinho no lugar e vamos passar a costurinha em volta, mas eu já volto para mostrar para vocês, tá bom? Vai ser o ponto atrás. Aqui o que eu quero que vocês se atentem é que na hora que chegar ali no elástico, a costura, a agulha de vocês, ela tem que passar por dentro do elástico, tá bom? Para não correr o risco dele soltar na hora de desvirar a peça. Então vamos começar a costura. Eu iniciei a costura pela lateral ali e fui seguindo com o ponto atrás em cima do risco. Quando eu terminar essa primeira reta aqui, eu vou fazer uma movimentação com a agulha. Então eu dei meu último ponto lá e aí eu vou entrar com a agulha novamente no último ponto que foi feito, como vocês vão ver aí. Vou dar um pontinho à frente, normal. E depois eu vou seguir fazendo o meu ponto atrás. Essa manobra é necessária, gente, para que não aconteça da sua linha ela fazer esse movimento aqui, ó, de cruzar. E aí na hora de desvirar ela vai aparecer lá na frente da sua peça, tá bom? Então aqui eu segui com o meu ponto atrás em volta de toda a peça e deixei uma aberturinha ali do lado para desvirar. Aqui eu vou tirar o excesso do tecido. Quando chegar na parte que eu deixei a abertura para desvirar, eu vou fazer esse movimento com a tesoura, deixando ali uma abinha de tecido para dar acabamento. Aqui você pode retirar o excesso do feltro para não te atrapalhar. E agora vamos desvirar a peça, é um processo bem simples, então você vai fazer esse movimento que eu estou mostrando para vocês aí no vídeo e vai puxando ali com calma, com todo carinho, até você desvirar toda a peça. E depois você pode usar aqui o cabo de um pincel para ir te ajudando aí nessa parte. Se você preferir aqui, você já pode passar o ferro na sua peça, fazer o vinco ali do bolsinho antes de fechar, mas eu prefiro passar depois de finalizar tudo, tá bom? Então aqui eu vou dobrar o tecidinho ali que a gente deixou de sobra, vou dobrar ele para dentro. Eu vou vincar bem direitinho e vou colocar ali um grampinho para segurar, para me auxiliar na costura. Então, para fechar essa abertura, eu vou usar aqui o ponto invisível. A minha linha já tá com aquela argolinha lá na ponta. Eu dou o primeiro pontinho e vou seguir fazendo meu ponto invisível. Então, eu pego um pedaço de tecido de baixo, depois no ponto seguinte, eu pego o tecido de cima. E assim eu vou fazendo. Eu gosto de fazer no máximo uns 4 ou 5 pontinhos antes de puxar a linha. Feita a quantidade de pontos, eu puxo a linha para esconder. E assim eu vou fazendo até chegar ao final ali da abertura. Olhem como fica bem bonito o acabamento. E aqui pro arremate eu vou dar uns 2 pontinhos de arremate ali pela parte de dentro, pontinhos discretos, e depois eu jogo a agulha ali, ó, para dentro da peça, saio à frente e corto a linha. E agora eu vou medir aqui a altura que eu quero o meu botãozinho. Eu vou encaixar o botão ali e vou fazer uma marcação com a caneta fantasminha mesmo.
E agora eu vou dar os pontinhos aqui para prender o meu botão no lugar, tá bom? Então eu começo ali pela parte de dentro, eu tô usando uma linha da cor do tecido de dentro e vou passar ali no meu botãozinho. Aí vocês podem passar a linha quantas vezes vocês acharem aí necessário. Eu passo de 4 a 5 vezes ali no botão para ficar bem firme. Depois de finalizar os pontinhos, eu vou fazer esse movimento aí em volta do botão, que é para dar mais segurança e também elevar esse botão um pouquinho. E eu vou fazer o arremate aqui por baixo do botão, mas se você preferir, você pode fazer pela parte de dentro, que não tem problema nenhum. Depois de finalizar essa parte, eu só vou passar o ferro de passar e vincar a minha peça. E pronto, a bolsinha já está prontinha, olhem só como ela fica bem bonitinha. E aqui eu vou colocar o material para vocês verem, ó, como ela fica bem espaçosa. E ainda couberam mais coisas, ainda coloquei pinça, coloquei um espelhinho. Então vocês vão colocar aí o que vocês acharem necessário. Para a nossa segunda peça eu usei esse livro que eu tinha aqui, que é um pouco maior do que o livro que eu quero colocar aqui na bolsinha que eu vou fazer, né? Então eu deixei ali uns 2 dedinhos para as laterais e marquei ali também a parte de cima de forma que ele pudesse dobrar. Lembrando que eu vou utilizar outro livro aqui, eu só usei esse como base porque eu gostei do tamanho dele, tá bom? Só lembrando que as medidas vão estar aqui na descrição do vídeo. Então aqui eu tenho um tecido estampado, tenho outro tecido e uma camada de feltro exatamente como na outra bolsinha. E o bolso dela aqui também é feito da mesma forma, com a cola ali de cola pano. Aqui a cola já está seca, eu só vou desvirar aqui para vocês verem como ficou. Aqui o processo de montagem, posicionamento das camadas vai ser igual que a gente viu lá na bolsinha anterior. Aqui só não vai ter aquela divisória, tá bom? Então aqui eu vou casar o tecido rosa com o tecido rosa, eu não quis fazer a mescla das estampas, vocês vão entender o porquê. E montei as outras 2 camadinhas. Vou virar, vou marcar o meio, colocar o elástico, exatamente como fizemos lá na outra, e vou fazer a costura com ponto atrás em volta, só que aqui eu vou deixar a abertura na parte de baixo para desvirar, tá bom? Então, ó, eu deixei a aberturinha, aquela camadinha de segurança para a gente fazer o acabamento, vou desvirar e fazer o ponto invisível, como eu já mostrei para vocês na bolsinha anterior. A ideia é usar essa bolsinha como dupla face, então ó, eu vou desvirar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Pode acontecer de mesmo você fazendo o ponto de acabamento lá do outro lado, ele fique aberto aqui na parte de dentro. Então é só você juntar ali o tecido e passar o pontinho invisível como a gente já fez aí anteriormente. Como a bolsinha é dupla face, eu vou ter que colocar botão dos 2 lados, né? Onde o elástico alcança ali. Então, eu vou começar prendendo o primeiro botão. E aqui, gente, o segredo é deixar esse botão um pouco frouxinho. Vocês vão ver agora quando eu for aplicar o segundo. Então, eu posiciono o segundo lá na mesma direção do primeiro botão e vou dar aqui o primeiro ponto. E reparem, ó, que os botõezinhos estão ficando frouxos, eu não estou apertando ele no tecido. Isso porque se você apertar esse ponto, na hora de encaixar o elástico, você não vai conseguir. Então, esses pontinhos aqui precisam ser feitos de forma que os botõezinhos fiquem frouxos mesmo, tá bom? Então, aqui eu já dei a quantidade de pontos que eu achei necessário e agora eu vou fazer aquele arremate que eu fiz lá na primeira bolsinha. Eu gosto de passar a linha ali em volta do botão, vou passar lá dentro no outro botão também e vou fazer aquele arrematezinho que eu já mostrei para vocês lá na primeira peça. E depois é só passar o ferro de passar para esticar bem a pecinha. Então aqui eu vou dar um livro de presente, então fica bem bonitinha a embalagem, você pode fazer aí um marca-texto. E depois essa bolsinha ela funciona como um organizador de malas, então a pessoa pode botar ali meia, calcinha, sutiã e você pode aumentar essa bolsinha também e dar um conjuntinho. Pensei nesse acessório porque a minha mãe gosta bastante de viajar, então acaba sendo uma peça útil para ela. E aqui, ó, enjoou daquela estampinha lá de fora, você vira e usa outra estampinha. Então, fica aí 2 peças em uma.
E vamos para a nossa última peça. Então aqui eu fiz o risco, né? Normal, igual eu fiz nas outras peças, o tamanho vai estar aqui embaixo. E aí na hora do recorte eu só deixei ali a margem de costura na parte de baixo e nas laterais. Em cima eu cortei exatamente em cima do risco, tá bom? E essa sacolinha vai ter ali um detalhezinho na parte de cima. Então eu cortei esse tecidinho na medida que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Aí eu dobrei as laterais, a minha ficou com aproximadamente 2 centímetros, tá bom? Ali na lateral. E essa dobra é para ela encaixar certinho ali, ó, dentro do risco, tá vendo? Então, esse nosso viezinho aí de tecido tem que encaixar dentro do risco. E aí, fiz também uma dobrinha na parte de cima e na parte de baixo. Aí, vai depender da altura que você vai querer ali essa bordinha. A minha aqui eu deixei com aproximadamente 1 centímetro. Então, a ordem da dobradura é primeiro as laterais e depois ali a parte de cima e a parte de baixo e vou dobrar ao meio. Eu vinquei aqui com o dedo mesmo, tá bom? Passando a unha ali em cima. Então, aqui nós vamos encaixar esse nosso viés ali dentro do risco, bem certinho. E depois de encaixar, eu vou dar um pique ali do lado, ó. De um lado e do outro, que é para fazer um acabamento bem bonitinho dessa parte. Então, onde eu fiz o pique ali, eu vou dobrar a parte de cima e vou vincar. E aqui eu vou aplicar um pouquinho da cola pano, mas você pode passar também um pouquinho da cola de silicone fria que funciona. Agora, feita essa parte, vamos encaixar novamente o nosso viés, agora já com aquele acabamentozinho ali na lateral. E aqui, gente, eu vou usar a cola pano mesmo para fixar esse viés, mas se você quiser, você pode costurar. Então, eu vou passar a cola ali na parte de baixo, vou passar também um pouquinho ali, ó, onde a gente fez a dobra, que é para o acabamento ficar bonitinho, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo do outro lado e vou fazer também lá na outra parte, para a gente ter duas partes iguais a essa. Depois que a cola secar, eu vou juntar aqui as duas partes, juntando direito com direito do tecido e vou passar o ponto atrás ali em todo o risco, que é o que a gente tem feito aí em todas as peças. E para dar um acabamento, já que essa peça ela não vai ter forro, eu vou fazer um pontinho caseado ali naquela parte onde a gente corta o excesso de tecido, tá bom? O ponto caseado eu já ensinei a fazer aqui no canal. E para fazer o arremate da linha aqui, eu vou voltar uns 3 pontos ali, passando somente pelas casinhas mesmo. E depois eu entro com a agulha ali no meio da costura e recorto o excesso de linha. Depois é só desvirar a peça. Gente, normalmente eu espero aqui uns 15 minutinhos a cola secar, tá bom? Aqui eu vou passar um fio acetinado ali por um lado. Como a entradinha ela é bem larga, vai ser super fácil. Passei de um lado, depois eu passo ali pelo outro, tá bom? Para encontrar as duas pontinhas lá do outro lado. Corta o excesso do fio para o tamanho que você quer e aqui nós vamos colocar umas pedrinhas. Para facilitar a passagem do fio pelas pedrinhas que eu escolhi, eu vou afinar a ponta dele usando a tesoura mesmo e depois eu vou aplicar um pouquinho de cola de silicone fria na ponta e vou puxar com o dedo, ó, de forma que ele fique mais fininho. Então essa cola vai secar bem rapidinho, que a gente puxou ali com o dedo, e depois é só passar pelas pedrinhas. Olha só como é fácil. Essa pontinha, como fica mais durinha, te facilita muito nesse processo. E aqui você vai dar um nozinho na ponta para que essas pedrinhas não saiam do lugar. Recorta ali onde você aplicou a cola e passe a chama do isqueiro para não desfiar. E aqui eu dei um nozinho também na parte de cima para que as pedrinhas não ficassem subindo. Finalize com o ferro de passar para que a sua bolsinha fique bem retinha, ela vai estar pronta. Você pode usar como sachê, aqui eu uso o perfume para feltro mesmo, para dar cheirinho. Mas aqui nesse caso, mais uma vez eu pensei na minha mãe, ela gosta muito de fazer as unhas. Você pode dar aí um kit de presente, né, com esmalte, com adesivo, com lixinha, com várias coisas de unha e depois a própria bolsinha já serve para sua mamãe levar aí para manicure, caso ela goste, né, de fazer a unha. Olhem só como ela fica super bonitinha, gente. São peças super simples, mas que você pode compor presentes lindos, inclusive dar o kit completo aí de presente.
Então, pessoal, é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi tudo feito com muito carinho para vocês, tá bom? Então, ó, quem quiser acompanhar mais conteúdo, eu tô sempre postando lá nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui o nome, é o Cantinho dos Mimos da Val, tanto Instagram quanto Facebook. E eu tenho também agora uma hashtag, que é a hashtag Cantinho dos Mimos da Val. Se você fizer algum trabalho que você aprendeu aqui no canal, pode marcar a hashtag, que de vez em quando eu sempre dou uma olhadinha lá para ver o que vocês andam aprontando por aí, tá bom? Então até o próximo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado bastante essa aula. Tchau, tchau!